Bom, agora acho que vamos lá, né? Já tem um pessoal que chegou aqui na sala, então, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Aqui em São Paulo está um clima um pouco chuvoso, espero que vocês estejam com sol, onde quer que você esteja aí do Brasil. Vamos começar a nossa série de webinars, trazendo um pouco de conteúdo aí, né, educativo para o consultor. Então, a convidada de hoje é a Tati, né, a representante aí da Good Hope Studies. Eu acredito que todos vocês já conheçam ela. Tá? Ela vai falar aqui primeiro um pouco da Good Hope e depois falar um pouco do destino, tá? Pessoal, o formato desse webinar, ele é para ser um webinar bem informal, que vocês sintam-se totalmente à vontade para tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas de atendimento mesmo, né? E que ao final desse webinar aí vocês estejam muito mais preparados, né? E aptos para, né? Comercializar a África do Sul, a Cidade do Cabo, né? O nosso grande foco hoje é a Cidade do Cabo, que é o destino, né? Predileto, que vocês consigam, né, ter aí os selling points da Good Hope também, né? E quando vocês precisarem, a Tati vai estar sempre aqui à disposição, né, para estar respondendo as dúvidas de vocês. O webinar ele vai ser gravado, né? Então depois eu vou estar encaminhando para vocês. E, bom, então, muitos de vocês já conhecem na IALC, International Association of Language Centers. Nós temos aí 139 campos espalhados ao redor do globo, né? E a Good Hope é uma das nossas escolas aí associadas também, né? Para quem não sabe, né, para fazer parte da IALC, você precisa apresentar, no mínimo, qualidade educacional excepcional, tá, pessoal? Não é boa, é excepcional. Então, as nossas escolas focam muito na qualidade de ensino e também, né, na qualidade, no bem-estar do aluno. Afinal de contas, todo mundo vai aí com o coraçãozinho um pouco apertado fazer essa viagem. Bom, vamos lá, eu vou passar a bola aqui para a Tati, né? Ela vai fazer uma introdução para vocês aí da Good Hope, e daí nós podemos ir questionando a Tati sobre o destino também. Tá? Tati, é uma honra te ter aqui no nosso webinar, e por favor, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada, Anderson. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia. Boa tarde, né? Bom dia, ainda estou ainda no meio-dia. Eu vou colocar para vocês, na verdade, no chat, o meu contato, e-mail e WhatsApp, para quem não tem, né? Para ficar à vontade de falar comigo, para tirar as dúvidas depois também. Como o Anderson já falou, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha mais pincelada, assim, sobre a Good Hope, para a gente falar mais sobre o destino, mais sobre dúvidas de visto, como que está a entrada agora, como está tudo funcionando. Eu vou dividir a apresentação aqui com vocês. Podem ir fazendo perguntas que o Anderson vai estar lendo para mim, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, e aí eu vou estar respondendo aí durante a apresentação. Só vou fechar minha câmera, porque não preciso ficar olhando para mim o tempo todo. Espera aí, vamos lá. Só um pouquinho. Sem pressa. Eu preciso ver aqui como é que faz nessa, né? Deixa eu ver. Não, Perfeito. aqui. Tá conseguindo ver minha tela? Não, né? Eu ainda estou vendo essa foto agora. Agora vai. Pronto, agora achei o slide. Bora, vamos lá. Perfeito. Agora sim. Bom, essa foto mais nada do que representa aí a cidade do Cabo, que é a que a gente está falando hoje, é onde a Good Hope tem as duas sedes, né? E para mostrar a belezura que é essa cidade, e não é à toa que ela é votada por vários anos consecutivos aí uma das cidades mais maravilhosas para se viver, né? Tirando a Table Mountain, que é uma das 7 maravilhas do mundo, tá? A Good Hope está no mercado há 27 anos, a gente é uma escola sul-africana e temos muito orgulho de falar isso, que é uma escola local, privada, onde a gente possui 2 campos, 3 residências estudantis e mais acomodação em homestay. Somos acreditados pela ICOS, a única escola membro IALC, né, na África do Sul, e somos um Celta Teaching Center, tá? Nossas salas de aulas, que é já o grande diferencial também no mercado sul-africano, é que nossas salas de aulas é no máximo de 10 alunos, em média de 5 a 8, a idade mínima é 17 anos, temos desde do início de iniciante, dos levels de iniciante até o proficiency, tá? Então, seu aluno pode começar em qualquer nível, ele não precisa especificadamente ter um nível para iniciar nossos cursos, tá? Todos os nossos professores são sul-africanos e têm a qualificação Celta ou Delta ou equivalente para poder lecionar conosco. Escola extremamente moderna,
equipada com smartboard de última geração, e as nossas lições, elas não são, em média, de 40 a 45 minutos, elas são de 50 minutos, né? Então, são 2 pontos que seu aluno ganha mais estudando conosco. Ela tem mais minutos de aula e menos alunos por sala. Então, o aprendizado dele é muito mais... a evolução dele dentro do aprendizado é muito mais fácil, né? Até pela questão do professor estar lidando com o aluno diretamente ali num número melhor de pessoas, né? E outro grande diferencial é que nos cursos de General English, que é o de 16 ou de 20, a gente não faz o double banking, tá? Que é aquele que o aluno vai para a escola, às vezes ele tem que estudar na semana seguinte de tarde, então a gente garante o curso do General English pela manhã somente, tá? No mapa, para mostrar para vocês aonde estão localizados os nossos campos, então a gente começa pelo campus de Newlands, que fica na região de Newlands e Rodenbosch, que são 2 bairros extremamente nobres de Cape Town, que fica somente 9 quilômetros do centro, tá? Você olha no mapa, parece que é mais distante, mas não, são 9 quilômetros, que dá de transporte público aproximadamente 25 minutos, de Uber ou carro de 10 a 12 minutos, tá? Até o centro da cidade, tá? Esse campus é onde fica a parte administrativa da Good Hope, tá? E tem 2 residências próximas. A gente tem a On-Site, que fica junto com o campus de Newlands, e a Student House, que é walking distance, que dá de 12 a 15 minutos caminhando do campus de Newlands. Essas 2 residências, elas são próprias da Good Hope, tá? Então, só aluno Good Hope é a gente que comanda as residências. E as homestays nessa área ficam de 10 a 25 minutos caminhando ou de transporte público da escola, então é bem próximo. Tem homestay até que é no mesmo quadro da escola, tá? O outro campus é o campus do centro, na qual a gente possui uma residência parceira, que é a City Center, que ela fica 6 minutos caminhando da escola do centro, e as áreas de homestay também, de 10 a 25 minutos, ou de transporte público ou caminhando da escola do centro, tá? Então, é muito próximo também, tá? O campus de Newlands, ele é completamente diferenciado, porque ele é uma casa que foi renovada e estruturada para ser uma escola. Então, ela tem uma área de jardim, deck, piscina, churrasqueira, a gente tem 11 salas de aulas, capacidade de 110, 120 alunos, mas em média de 70 a 100, tá? Tem Wi-Fi gratuito para os alunos, tem uma área de lounge com uma mini copa que os alunos podem utilizar a cozinha, né? Se quer trazer seu próprio alimento, tem micro-ondas, geladeira para eles guardarem e utilizarem para comer na escola. Se não trouxe seu computador, tem alguns computadores que eles podem estar usando também, mas o Wi-Fi é totalmente gratuito para eles. E junto com esse campus, a gente tem a On-Site Accommodation, tá? E aqui acontece o nosso churrasco mensal para os alunos de ambos os campos, tá? Andy, entrou uma pergunta, se você quiser me interromper, você pode me ir falando, tá? Claro, com certeza. Eu vou chamando as perguntas já. Legal. Aqui um pouquinho das fotos da escola, do campus da escola e da parte externa. Como as nossas salas de aula são menores, essas mesas que a gente tem ovais na deck, o professor consegue ter essa possibilidade de ter essa distração e levar a sala de aula para fora, né? Então, quando o clima está super agradável, nem muito quente, nem frio, eles conseguem ter a aula ali um pouco diferenciada também, tá? As aulas são sempre em formato de U, para que tenha interação maior do professor com os alunos, lousa interativa de última geração. O campus do centro, a gente fica no calçadão principal do centro da cidade, uma quadra da estação de trem, tá? Walking distance de todas as atrações turísticas ali localizadas e até do waterfront, que fica 20 minutinhos caminhando da escola do centro. A gente está nesse prédio comercial, no 7º andar, são 16 salas de aulas, em média também de 70 a 100 alunos, tá? A única diferença que eu falo que é de um campus para o outro é que não tem aquela área de jardim e piscina no do centro, tá? Mas em questão de faixa etária, nível de inglês, somente no curso do centro, que é obrigatório estudar no centro, quem tiver o nível de inglês avançado, ou for fazer os cursos mais específicos, como o CELTA para professores, o inglês, o English for Work e o Aviation. Tirando isso, ele pode escolher qual campus ele quer estudar, tá? Também tem a mini copa, café, chá, água à vontade para os alunos, fica 6 minutos caminhando da residência do centro, tá? E está super bem localizada. Mostrando um pouquinho dentro da escola, você vê que a única diferença realmente, acho que até as cores de pintura, né? Na escola de Newlands ela é mais bright, aqui ela já é um pouco mais fechada, as cores,
mas a decoração é bem sul-africana, como no outro campus, né? É para realmente o aluno se sentir na vibe da onde ele está, do país, e por sermos uma escola sul-africana, a gente mantém esse clima aí na escola, tá? Os nossos cursos, eu vou pincelar só os nomes, detalhes depois, quem tiver mais dúvida pode entrar em contato comigo depois para a gente conversar mais a fundo e marcar outros treinamentos mais longos. Mas a gente tem todos os General English, todas as cargas horárias e lições, tem 16 aulas, 20 aulas, 25 e 30 aulas, tá? Para todos os níveis. Aqui não precisa ter um nível específico, tá? Já para o inglês, English for Work e o English for Aviation, tem que ter um nível intermediário, que é um B1 de inglês. Então, o aluno pode fazer o teste gratuito no nosso site antes de se inscrever, tá? E são cursos de 30 lições para 4 ou 8 semanas. Oferecemos todos os preparatórios de exame do Cambridge, IELTS e TOEFL. O Cambridge, ele é 10 semanas, 25 lições. O IELTS e TOEFL é 30 lições. E aí ele pode escolher, tá? Qual ele quer fazer, tá? O preparatório à tarde, que seria 20 aulas de manhã e os 10 aulas à tarde focada no exame, tá? O Group Course seria as aulas de 16, 20 ou 25, e aí o aluno adicionar uma aula particular junto, né? Aquele que quer tem uma coisa mais específica para o trabalho, ou gostaria de focar em áreas que tem dificuldade dentro da língua, ele pode estar se inscrevendo para fazer aula particular. Ou somente a particular. Se ele não quer fazer aula em grupo, e ele quer só ter uma aula face-to-face com o professor, ele também pode se inscrever para isso, tá? Para esses cursos, não precisa ter nenhum nível, tá? Somente para o English for Work, English for Aviation e para os preparatórios de exame, que tem que ser o B1, tá? Independent Exams da Language Cert, por exemplo, se seu cliente precisa de uma certificação mais oficial, que não seja o certificado da escola, ele pode fazer através da Language Cert, através da Good Hope. Então, ele vai estudar conosco e aí ele precisa ter uma certificação que comprove que ele tenha um nível B2, C1, ele paga a taxa do exame e vai fazer o exame na Language Cert e sai com um certificado oficial, né? Quem utiliza muito isso? Alunos que saem de uma multinacional e vão subir de cargo e precisa ter uma certificação que não precisa ser um exame, né? Tanto o IELTS ou o TOEFL, aí ele acaba fazendo o Language Cert, tá? Study Year Program é para quem vai com visto de estudante, quer ficar de 6 meses a 1 ano. E o CELTA para professores, que aí ele precisa ter um nível C1, C2, né, que é Advanced Proficiency, e ele faz todo um processo antes para se inscrever, para poder participar desse nosso curso. E o nosso diferencial do nosso CELTA é que ele é 4 semanas, então ele é extremamente intensivo, né? Então ele é mais curto, mas ele tem o índice de 99% aí, todos saem com a certificação, tá? É muito difícil um professor não conseguir essa certificação, porque ele já passa por um processo antes de fazer a inscrição, tá? Que a gente já faz a filtragem antes, tá? Novidades de 2022, que são o English Plus Immersion, né? Que junto com o seu curso de General English, você pode adicionar para o seu cliente 1 ou 2 semanas de inglês com imersão total na cultura sul-africana. Então, ele sai com o professor de tarde para conhecer sobre a história do apartheid, a história das comunidades locais, como que cresceu a cidade. Então, todo o desenvolvimento, ele vai visitar lugares específicos e ter contato. Tá? Então, é muito interessante para quem quer conhecer um pouco mais e ainda vivenciar um pouco mais da cultura sul-africana. O inglês com voluntariado, o English Plus Volunteering, que é o inglês de manhã de 16 ou 20 aulas, e o voluntariado à tarde, tanto o Safe Haven quanto o Nyanga. Então, ele faz meio período de voluntariado durante o período dele de inglês, tá? Independente dele estar estudando inglês, nesse ele precisa também ter o B1 de inglês, tá? E o English for Surfing, que você pode adicionar aulas de surfing junto com o seu curso de inglês e você vai para Muizenberg com tudo já no pacote, que é desde do equipamento de surf e tudo mais, e não precisa saber surfar, tá, gente? Pode ser para iniciante ou para quem já surfa, tá? E ele vai uma ou 2 vezes por semana fazer a aula prática, tá? 50 Plus é um programa super, ele nasceu há 3 anos atrás e é super requisitado. São 2 datas no ano. Esse ano foi agora vai ser agora final de fevereiro e meio de novembro, tá? São 2 semanas de inglês de 16 aulas, com acomodação e passeios e atividades, e também uma viagem de 3 dias e meio para o Garden Route, tá? Tem a possibilidade, sim, da pessoa fazer upgrade para hotel, tá? No flyer que vocês recebem, para quem não recebeu, pode entrar em contato comigo, eu mando, tem lá o valor do upgrade, para quem não quer ficar em casa de família, tá? Que é com banheiro privativo e meia pensão.
pode fazer o upgrade para o hotel, tá? Não tem problema algum. E aí, todo dia ele sai da aula, ele vai para uma atividade à tarde, na quinta-feira ele sai para a viagem do Garden Route, volta no domingo e termina a última semana do curso dele, tá? Então, são 2 semanas, tá? As acomodações, para a gente passar rapidinho, então, casa de família com a Good Hope, para quem já trabalha com a gente há muito tempo, já está acostumado a vender e sabe que é sucesso. As nossas famílias são excelentes e têm o mesmo padrão de residência, das nossas residências, né? Então, os alunos adoram estar com eles, e até pela facilidade de muitas delas serem walking distance e a distância, às vezes, no máximo 20, 25 minutos só de transporte público, tá? Para quem está viajando sozinho, obrigatoriamente tem que fazer o booking com quarto individual. Se estiver viajando com outra pessoa, pode ser o quarto duplo, tá? E aí você pode escolher as opções, ou banheiro privativo ou compartilhado, e as opções de refeição. Para aquele seu aluno que ele quer utilizar a cozinha, gente, eu recomendo, então, que só booking o self-catering, tá? A partir do momento que ele adiciona uma refeição, ou breakfast only, ou breakfast and dinner, ele não pode utilizar a cozinha, tá? São famílias muito específicas que deixam a pessoa usar a cozinha. Então, se ele realmente quer fazer alguma refeição na casa, cozinhar, ele tem que ser o self-catering, tá? Tati, eu posso te Claro, interromper um pouquinho? Nós temos já 2 perguntas aqui, né? Na claro, primeira, vamos eu lá. não, até quem escreveu pode me falar se eu estou interpretando certinho, tá? Assim, a primeira, né, colocaram aqui que tem um estudante interessado para ficar 6 meses, né? A Tá. partir de junho. Uhum. E pelo que eu vi, a pessoa já respondeu a cotação, ele vai estudar e trabalhar remotamente. Então, até perguntando, você falou do visto de estudo, né, Tati? Eu acho que nós Sim, tocamos depois nesse assunto, então nós vamos eu vou falar conversar com um pouquinho. detalhes. Isso, vou falar assim. Uhum. Uma outra perguntinha, ela é bem rápida e já tem a ver com a Good Hope. A maioria dos Tá. interessados são iniciantes no inglês. A gente tem muita gente com o nível mais básico de inglês procurando realmente, né, um intercâmbio de curta, média e longa duração aí para a África do Sul. É possível Uhum. providenciar a brochura né, de apresentação em português? Ou seja, vocês têm a brochura em português, Tati? Sim, a gente tem a brochura em PDF, em português, tá? Quem não tiver o acesso ou não recebeu ainda o link do Dropbox, só me mandar um WhatsApp que eu já mando, e nele tem tanto ela em inglês quanto em português, e você pode encaminhar para o aluno sem problema algum, tá? Perfeito. E a do visto, gente, eu vou falar daqui a pouquinho, logo mais, estamos quase lá. Vamos lá. Eu vou mostrar agora rapidinho as acomodações. Essa é a on-site, tá? E esse é o nome que está na press list, tá, gente? Até para vocês gravarem bem. É a que fica junto com o campus de Newlands, tá? Por mais que esteja no mesmo campo da escola, ela tem sua própria piscina, churrasqueira, são quartos duplos individuais e self-catering, tá? O aluno que estiver viajando sozinho e quer o quarto duplo, pode sim fazer a inscrição por duplo. A gente que faz a alocação dos alunos em cada quarto, tá? Wi-Fi gratuito e tem cofre em cada quarto para cada aluno respectivo, tá? O Tati, o quarto ele é dividido por sexo masculino e feminino quando Sim. acontece. Não, é Obrigado. masculino e feminino. Se for, por exemplo, um casal de amigos ou um casal de namorados que queiram ficar no mesmo quarto, não tem problema. Mas a gente coloca masculino com masculino e feminino com feminino, tá? A gente não mistura o sexo nos quartos, tá? A não ser que foi pedido pra gente, tá? A Student House, que também é a casa dos voluntariados que fazem voluntariado em Cape Town, na cidade do Cabo, e para alunos que ficam também estudando na escola de Newlands, tá? Ela é walking distance, ela fica de 12 a 15 minutos caminhando, e também em quartos duplos ou individual, tá? Também tem piscina, churrasqueira, área de jardim, e é self-catering também, Wi-Fi gratuito, tá? E essa é a City Center, tá? Que é a nossa parceira, que fica 6 minutos caminhando da escola do centro. São quartos individuais e duplos, tá? A diferença dessa residência é que ela tem banheiro privativo no quarto, tá? E self-catering também. Tem uma mini cozinha no quarto também, para quem não quiser cozinhar na cozinha comunitária do prédio, tá? E existe a possibilidade de quartos maiores ou para casais, tá? Não tá na price list. O quarto maior individual está na price list, tá? Mas o com cama de casal não está. Então, quem tiver interesse, tem que sempre falar comigo. Ó, tem um casal viajando, qual é o valor? Que a gente fala para vocês. E se eles tiverem disponibilidade, dá para fazer o booking, tá? Então, todas as residências têm quarto individual ou duplo. A do centro é a única com banheiro privativo, as outras com banheiro compartilhado, e todas são self-catering e todas têm Wi-Fi gratuito para os alunos, tá? O Wi-Fi na homestay, pessoal, a gente vai ver que na informação sempre vem Wi-Fi não incluso. Por quê? Tem família que oferece, tem família que cobra e tem família que não oferece porque não tem, tá? Então, por isso que a gente já coloca logo de cara que não tem.
Se é um aluno seu que precisa trabalhar, a gente sempre recomenda as residências por conta disso, porque daí é garantido que ele tenha um Wi-Fi, caso ele não queira comprar dados no telefone para estar utilizando, tá? Voluntariado, bem rapidinho, a gente trabalha com 3 países, África do Sul, Namíbia e Botsuana. Os nossos projetos, a idade mínima é 18 anos, tem 2 só que aceitam 17 anos. Tem que ter um nível B1, B2 de inglês, então um intermediário. Então ele faz um processo de um teste online primeiro, depois um call comigo para a gente verificar. E eu ajudo vocês nessa venda para pincelar qual é o melhor projeto dentro da área que ele escolheu da categoria, né? Que pode ser social, que é com criança, idoso e comunidade, conservação, que é sobre meio ambiente, com animais de pequeno a grande porte também, ou Medical Volunteer, que é uma clínica médica na Namíbia, que independente da pessoa ser ou não da área de saúde, ele é aberto para todos, tá? Mas quem é da área de saúde, estudante ou já formado, pode atuar junto com os médicos e enfermeiros da clínica, tá? Quem quer fazer junto com o inglês, na cidade, ao mesmo tempo, só na Cidade do Cabo, só os 2 projetos que eu mencionei antes, mas quem quiser fazer, por exemplo, um pouco de inglês antes, aí pode escolher qualquer outro projeto independente do país, tá? Ô, Aqui Tati, agora a gente vai... Oi, pode falar, vamos lá. desculpa, o voluntariado é um programa muito popular para a África do Sul, né? Sim, E então, só para eu ter certeza que eu entendi bem, né? Eu vou fazendo as perguntas aqui mais amadoras. show. Então, esse programa ele não é de rápida venda, não é aluno dizer algo, eu quero comprar, pronto, o aluno comprou e vai embarcar para o voluntariado. Ele vai passar por uma espécie de análise de perfil. Isso. Na verdade, assim, ó, não demora muito o processo, mas ele chegando na agência, o ideal é que, assim, eu quero fazer um voluntariado. Naquele dia mesmo, a própria agência já pode encaminhar o site do teste nosso, que é o da goodhopevolunteers.com, Test Your English, né? E ele já pode fazer esse teste. Ele enviando para a agência o resultado que sai no final do teste, a agência já entra em contato comigo para marcar esse call, e aí eu faço um bate-papo com o cliente para verificar o nível de inglês e também expectativa com a realidade do projeto e ver o perfil do cliente, né? Como são 30 projetos, a agência não vai decorar todos e eu consigo ajudar nesse processo, né? A agência vai me falar, olha, Tati, ele veio aqui, escolheu 2, 3 projetos, para eu poder saber mais ou menos como lidar também com esse bate-papo que eu vou fazer. E aí eu consigo verificar o nível, confirmo se está certo ou não, né? Se é o nível apropriado para o projeto, e adequar e falar, olha, o projeto que eu mais indico pelo perfil e que ele gostaria de estar fazendo, né? O candidato, a gente encaminha esse aqui. Aí ele faz o fechamento. Aí sim inicia a inscrição. Juntou a documentação, recebendo, leva 3 dias úteis. Então, assim, se a pessoa já tem vacina da febre amarela e fez esse processo rapidinho de documentação, ele consegue embarcar em um mês, né? E tendo disponibilidade no projeto. Caso contrário, aí demora um pouquinho mais mesmo. Perfeito. Tá? Aqui eu coloquei, na verdade, algumas fotos da Cidade do Cabo, só para dar uma aguçada mais ainda, né? Então, centro da cidade, onde tem os prédios mais altos, modernos, a praia Camps Bay, que é realmente a região de praia na Cidade do Cabo, né? Que fica próximo de Clifton também, que também é praia. Abaixo da praia é o Waterfront, que é um ponto super turístico. Bukap, que é as casinhas floridas, que é uma área super muçulmana e linda de se visitar, tem restaurantes incríveis. O aluno nosso em cima da Table Mountain, quando fez a escalada, e a Green Market Square, que é a feirinha de artesanato do sul da África. Então, tem artesanato de todos os lugares aí para comprar e trazer um pouquinho para casa. Tá? Qual o ponto agora que a gente vai falar mais, que é uma coisa que o Anderson até pediu, vocês também, a gente vai falar da cidade, vai falar segurança, visto depois e tudo mais, né? A Cidade do Cabo, ela é incrível para todos os tipos de idade, faixa etária, desde pessoas jovens, quanto as pessoas da que a gente fala da melhor idade, né? Tem de tudo para se fazer e ambiente para todos os gostos. Então, para quem adora atividade outdoor, é o lugar mais apropriado para isso. Então, você pode fazer desde caiaque, surf, mergulho, escalada, biking. Ou, para quem não gosta, vai ter os outros lados, né? Tanto a parte cultural, histórica, tour gastronômico, tour de vinho. Então, tem de tudo para se fazer na Cidade do Cabo. Por isso que fala que é uma cidade super jovem, vibrante, até porque tem algumas universidades, a mais conhecida aí hoje é a UCT, que é a University of Cape Town, que sai em todos os filmes, e ela é extremamente famosa, e é onde teve a primeira cirurgia do coração
no mundo, né? Então, ela é por isso que muitos estudantes querem estudar na Cidade do Cabo, e por ter a oportunidade também de fazer voluntariado, né? E onde o clima é muito parecido com o nosso brasileiro, né? Durante o ano todo, né? O inverno é um pouquinho parecido com o do sul, né? É um inverno frio, mas é aquele inverno lindo, que é céuzão azul, né? Por mais que esteja 10, 8 graus ali fora, tá um céu lindo, não é cinza, né? Então dá para curtir da mesma forma e não é extremamente chuvoso. E do restante do ano, o clima perfeito também, principalmente no verão, tá? Custo de vida, que eu acho que é um ponto que todo mundo sempre pergunta e é o mais positivo, eu acho que hoje em dia, nessa atual situação mundial, né, a Cidade do Cabo continua sendo um dos destinos mais baratos para o estudante viajar, então eu coloquei alguns aqui que são os mais populares, mas a gente lá consegue muito pelo pouco que a gente leva até, né? Então você consegue se alimentar muito bem, não precisa ficar se preocupando com fast food ou comendo coisas mais baratas, como cup noodles, que às vezes as pessoas acabam fazendo sempre quando vai viajar, principalmente intercambista, né? Porque quer ficar badalando e saindo e acaba economizando, e dá para se comer muito bem, gastando muito pouco. Transporte público também é extremamente barato, então, por exemplo, o ticket mensal de trem ou de ônibus varia aí de 22 a 30 dólares, tá? Por mês, você vai gastar. Uber também é extremamente econômico, até o táxi. Acaba sendo mais barato até que Brasil, tá? A única coisa que eu falo que é mais caro é quando o aluno, por exemplo, ele prefere buscar uma acomodação fora do que a escola está oferecendo, né? Ou alugar um apartamento, porque ele vai ficar long term, acaba saindo mais caro, tá? E aí ele acaba compensando, ele acaba vendo que é mais caro do que a residência, do que uma homestay, né? Porque lá, morar na Cidade do Cabo é caro, tá? Alugar um apartamento, pagar eletricidade, etc., é mais caro. Mas se você faz o pacote, vai olhando com a escola, ou às vezes se a pessoa não liga de ficar num hostel, acaba saindo super barato também, né? Mas se ele quiser o próprio apartamento dele, vai ficar um pouco mais complicado na questão financeira, tá? Tirando isso, o resto é muito econômico, bem parecido. E uma coisa que eu falo sempre é a questão da internet e do telefone, né? Que me perguntam sempre, tá? A escola dá um chip de telefone para os alunos no primeiro dia, junto com uma carteirinha de estudante deles, com a foto que a gente tira e monta, tem a carinha da Good Hope atrás, e ele pode usar isso para ter descontos pela cidade, porque ele é um estudante, tá? Esse SIM card ele vai colocar dados para o telefone. E a gente está muito acostumado que aqui no Brasil os planos de telefone têm as mídias sociais inclusas e limitadas, né? Lá não é assim, tá? Então, você comprou 5 GB de internet, vai consumir de tudo que você deixar aberto. Então, eu sempre falo, pessoal, deixa os dados do telefone desligados, se você está em um lugar que tem Wi-Fi, está na rua, não está usando um telefone, porque se você deixar o seu WhatsApp receber mensagem, seu Instagram, você vai acabar com esses 5 GB aí muito rápido, tá? Mas isso lá para eles é normal, eles estão acostumados, até porque tem Wi-Fi em tudo quanto é canto, tá? Alguma dúvida aqui sobre isso, para a gente entrar depois nas questões mais burocráticas agora de visto e tudo mais? Olha, Tati, na verdade, eu já começo com as minhas dúvidas, tá? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, eu achei muito informativo, muito bom o jeito que tu trouxe o material de custo semanal. Isso é uma pergunta que muitos alunos têm, né? E até para quem, caso alguém de vocês não esteja acostumado com atendimento à África do Sul, pessoal, assim, a positivação ela é muito alta, tá? Porque Cidade do Cabo traz um custo-benefício incrível, que nem a Tati falou, tá? Então, o custo de vida comparado a outros países é bem baixo, né? A passagem aérea, né, costuma ser uma vantagem também. Então, você vai colocando na balança, o aluno vai fazer valer muito mais com o dinheiro que ele está levando junto, fora a qualidade do ensino, né? Eu nem estou falando desse quesito. Assim, Tati, normalmente a gente passa uma média semanal de gastos, porque nós vamos ter alguns alunos que vão viajar aí 2 semanas, né? É bastante comum, 4 semanas, 8 semanas, ainda nessa questão turista. Sim. Alimentação, se tu fosse chutar, eu sei que você esteve lá, né? Também, se você fosse chutar uma média de valores, o que você acha que seria um gasto econômico de alimentação por semana e um gasto um pouco mais exagerado, digamos assim, onde o aluno vai conseguir ter uma média, Na né? verdade, a gente fala no geral até, tá? Eu sempre falo que o aluno levando ali para a África do Sul, se ele leva
e eu chuto um pouco alto às vezes, mas eu falo porque, assim, eu sei que eles vão fazer muito mais passeios do que eu faço, porque eu já fiz tudo, né? E mesmo assim eu vou para vinhedos e tudo mais, né? Viajo às vezes no final de semana, mas o aluno levando de 150 a $200 por semana, ele está muito bem, tá? Então acaba que o mês dele, para quem viaja por um mês, $800, acabam que levam $1.000, 1.200, mas porque querem fazer a farra de viagem, né? O passeio mais, vamos assim dizer, um passeio mais caro que tem é o do safari de 3 dias, né? Que não é só safari, que ele vai para o Garden Route, que ele custa 4.200 rands, que dá mais ou menos mil e poucos reais, com tudo incluso, menos o almoço, tá? Tem o transporte, a hospedagem, café da manhã e jantar, o safari, Kangal Caves, vai para Titsicama e faz o caiaque. Então, tudo isso já está incluso. O que não está incluso? O almoço e o jump para quem quer pular no maior bungee jumping, tá? Mas eles vão até a região. Então, esse é o mais caro. Tirando isso, o restante é mais em conta. Então, se o aluno se programar aí para ele levar, vamos chutar altão, $200 por semana, ele está bem servido, né? A última vez que eu fui, que eu fiquei 30 dias, eu gastei menos de R$3.000 os 30 dias, né? E isso usando o Uber e me alimentando e fazendo alguns passeios. Não fiz todos, mas assim, é mais em conta. Claro que agora, época de pandemia, tudo deu uma aumentada geral mundial, então por isso que eu já falo já os 200 ao invés de eu falar os 150 que eu falava antes, tá? Mas dá para ficar super bem economicamente falando, tá? O que a gente compara muito também, por exemplo, uma refeição. Se você for para o Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, nem tanto que Inglaterra as refeições até, mas mesmo em Libra, né? Se você pagaria, às vezes, 10, $12 num almoço, 15, 25 num jantar, na África do Sul, isso aí você pode sobra dinheiro e comer num restaurante 5 estrelas, normalmente, 4, 5 estrelas e bem servidos, entendeu? Que às vezes tem 3-course meal, entrada, sobremesa, né, prato principal, e ainda você toma um vinho a tira-gosto. Então dá para aproveitar bastante. Perfeito, cobriu super bem, Tati. Obrigada. Tá bom? Bom, vamos lá. Para quem não está acostumado a vender a África do Sul e conhece um pouco sobre as regras, né, de viagem, o brasileiro não precisa de visto até 90 dias. Então, até 3 meses ele pode entrar como turista. E ele entra como turista falando turismo mesmo, tá? Ele pode estudar normalmente, tá? Não é que ele está mentindo. Ele pode entrar como turista e ficar estudando por 3 meses, né? Se ele quiser ficar acima de 3 meses, ele tem 2 opções. Ele pode ou sair do Brasil já com o visto de estudante, tá? Ou ele pode renovar esse visto de turista dele para mais 3 meses quando ele está na África do Sul. E isso varia, gente, da opção do cliente. Por quê? Eu vou falar, depende da cidade que ele mora no Brasil. Porque só tem 2 consulados sul-africanos aqui, um em Brasília e outro em São Paulo, e o visto é presencial, tá? A documentação você tem que entregar. O aluno tem que ir até o consulado, entregar a documentação e ir buscar o seu passaporte, tá? Então, isso, às vezes, o cliente fala, não, então eu vou fazer o de turismo mesmo, porque acaba criando eu não vou até São Paulo, depois tem que de novo buscar, ou eu vou até Brasília, então acaba que o cliente, às vezes, prefere estender o visto dele de turista na própria África do Sul. Esse visto de entrada tem custo? Não, ele entrou, ele não paga nada na primeira entrada. A extensão vai ter um custo de 1.800 rands, tá? Que dá mais ou menos aí $120, tá? E aí ele faz esse pagamento lá. A nossa equipe ajuda a fazer toda a renovação, ele tem que ser feito antes de completar 30 dias que o cliente está no país, que o aluno está no país. Então, as meninas ajudam a fazer o cadastro no Home Affairs. Eles podem pagar diretamente ou no cartão ou em boleto, tá? No cartão sai mais rápido, porque ele já pode fazer o agendamento no mesmo dia para entregar os documentos, tá? E aí ele vai, entrega os documentos dele e aguarda de 6 a 10 semanas para sair esse visto. Então, demora um pouquinho, mas sai dentro do período. E por que tem que fazer dentro dos primeiros 30 dias? Porque você não pode ficar esperando que esse resultado saia. Então, ele tem que sair antes do seu visto primeiro de entrada acabar, tá? Se você, no último dia, um dia antes, não recebeu o visto, você tem que sair no dia que estava seu visto estampado antes, tá? Para não ficar ilegal, tá? O brasileiro precisa ter o passaporte válido com 30 dias da entrada do país, tá? Então, ele pode ainda ter validade até 30 dias antes dele entrar. E 6 páginas em branco. Não me pergunte por quê.
mas eles contam as 6 páginas em branco, tá? Então, se você viu que tinha 5 no seu, você tem que fazer um passaporte novo. Não corre esse risco, tá? Infelizmente, a burocracia deles é um pouco estranha, mas é assim mesmo, tá? São poucas pessoas que arriscam viajar com 30 dias para vencer o passaporte, né? Mas é muito bom Também, saber isso. exato, ninguém faz isso, mas olha, eu já vou te falar que a gente já teve aluno embarcando, assim. Nossa, gente. Mas a gente sempre fala aí, principalmente olhar as páginas, tá, gente? Se tem as 6 páginas. Tati, eu tenho só mais uma pergunta, desculpa te Vamos lá. interromper. Você estava falando do visto, Imagina. foi super bem explicado, super claro. Daí você falou para o aluno que quer renovar por mais 3 meses. No caso, Uhum. vamos dar um exemplo, o aluno que está no sul do Brasil, a pessoa não quer viajar para São Paulo para fazer o visto de Sim. estudante. Esse aluno ele pode fazer a aplicação para o visto de estudante nos primeiros 30 dias também? Ou é obrigatória a aplicação aqui no Brasil? Não, ele não faz uma aplicação, ele vai entrar como turista, tá? E aí ele pode comprar, por exemplo, ele comprou 6 meses, ele quer 6 meses, mas ele não quer aplicar para o visto de estudante no Brasil, tá? Certo. Então ele recebe uma carta de 3 meses, para caso ele precise mostrar na imigração, que normalmente, eu vou até falar de imigração daqui a pouquinho, tá? Como que funciona para todo mundo entender. Ele entra como turista, tá? Nos primeiros 30 dias, ele vai pedir a extensão de turista. Ele não pode mudar o status de visto para estudante, tá? Ele vai estender para mais 3 meses e aí ele completar os 6 meses dele, tá? Então, ele fica como turista. Se ele quer, ele tem intenção, por exemplo, seu cliente sabe que ele quer, às vezes, ficar acima de 6 meses, aí ele tem que, sim, aplicar no Brasil para o visto de estudante, para ele depois poder, sim, estender o visto de estudante lá. A África do Sul não muda o status localmente, então não adianta. Então, se a pessoa, por exemplo, ele quer o estudante, ele quer 6 meses, com a possibilidade de estender para mais 3, ou 9 meses, ou 6 meses, então ele tem que sair daqui como de estudante, tá? Imigração, aproveitar para falar, para que a gente... Eles são bem leigos, os oficiais de imigração, no aeroporto, tá, gente? Então, o que eles perguntam normalmente? Você vai entregar o seu passaporte, a sua vacina da febre amarela. Hoje em dia, você entrega também um formulário que a gente entrega para vocês na hora que a gente confirma a matrícula, que é um screening, tá? Da saúde do paciente, do passageiro, tá? Sobre o Covid. O PCR negativo, tá? E isso que ele entrega, e uma cópia da passagem e do Health Insurance, tá? É isso que entrega ali na imigração. E normalmente para brasileiro eles já perguntam automaticamente: holidays? Você responde yes, e aí eles carimbam 90 dias, tá? É muito difícil eles falarem alguma coisa. O máximo que eles podem te perguntar, se a conexão foi em Johannesburgo, é te perguntar where are you going? Aí você vai falar Cape Town, tá? Se você já chega direto em Cape Town, o que eles vão te perguntar é exatamente isso que eu te falei, tá? Até porque você vai ter preenchido aquele screening e já vai estar o endereço de onde você tá. Eles não perguntam o endereço. Quando viajei, eu viajo para a África do Sul desde 2007 e toda vez é só isso. Eles olham meu passaporte, olham minha passagem, minha vacina da febre amarela e pergunta, holidays? Eu respondo yes. Teve um ano que me carimbaram 1 ano de holidays visa, tá? Visitors visa. Que na verdade teria que ser 30 dias. 30 não, 90 dias. E aí eu falei, ué, mas tá tudo errado aqui. Mas mesmo assim, tá? O aluno que entra como estudante já é diferente, porque ele não olha normalmente. Então, o aluno, sim, que está com visto de estudante, ele tem que mostrar assim: ó, meu é estudante, vim estudar. Aí ele vai olhar o visto para ele, claro, dar baixa no visto certinho, tá? Então, quem vai como turista, ok, tourist, quem vai como estudante, mostrar que está com visto de estudante no passaporte, tá bom? Tem uma Super perguntinha, claro. acho, não? Deixa eu ver aqui. Tem sim. Desculpa, pessoal. Olha, Imagina. visto de turista se estende por no máximo 6 meses. Se ele quiser ficar mais, teria que voltar ao Brasil para tirar o visto de estudante. Confere? No caso, vamos supor, ele Isso. mudou de ideia lá, Tati. Isso. Se ele mudar de ideia lá, gente, infelizmente, o máximo que se pode estender é uma vez. Então, ele foi como 3 meses, ele estendeu uma vez para mais 3 meses, completou 6 meses, ele tem que vir embora. Aí ele tem que esperar no mínimo 3 meses no Brasil para poder voltar de novo, tá? E aí, se a pessoa já sabe que quer estudar, eu recomendo que daí nessa segunda ida ele já saia com visto de estudante, tá? Até porque daí se ele for, por exemplo, ele continuou um curso de inglês e queira fazer depois algum certificado ou uma universidade, aí pelo menos ele só muda o nome da instituição, tá? Aí seria melhor,
tá? Que saia daqui. Mais uma pergunta aqui também, tá? Aqui da Tânia. Se o cliente sair, né, quiser sair do Brasil com o visto de estudante, qual seria o tempo de planejamento? Quanto tempo antes ele precisa providenciar essa documentação? É um visto que demora para ter uma resposta? Ele é rápido? Então, o consulado hoje em dia está dando um processo de mais ou menos de 2 a 8 semanas para sair o visto, tá? Recentemente, a gente teve uma aluna que o visto dela saiu em 5 semanas, bem em cima da viagem dela, tá? Isso porque ela ficou no pé e ela aplicou em Brasília. Ela voou para Brasília 2 vezes e o visto não estava pronto, tá? Mas, em média, a gente coloca aí de 4 a 8 semanas, tá? Então, pessoal, sempre que falar para o cliente se ele quer sair com visto de estudante, para que ele se planeje aí com 2 meses e meio ou mais, até para ele se planejar para ir fazer a entrega do documento no consulado, tá? Então, 3 meses seria, assim, ideal. Quando você fala desse período, seria não para dar entrada no visto, mas sim o tempo de preparação, de preparo do estudante, né? Não, é o tempo assim, ó. Ele chegou no consulado, entregou o documento, o consulado leva de 4 a 8 semanas para entregar o Perfeito. passaporte de volta, tá? Perfeito. A documentação, ela é simples, Tati, ou é uma documentação um Sim, pouco os mais? formulários eu tenho todos, e normalmente eu até encaminho já para a agência encaminhar para o cliente, tá? A única coisa mais chatinha, que eu acho que é o mais chato, é que tem que ir num médico, no seu médico clínico geral seu, para ele assinar um formulário, e tem que fazer um raio-x do pulmão, tá? Tirando isso, é documentação normal, bank statement dos últimos 3 meses, e também não precisa ser exageradamente um super alto, porque a nossa moeda é mais valorizada que a sul-africana, então dá para equilibrar bem, tá? E a taxa é bem em conta, é R$ 188 para fazer o visto de estudante, não é cara, tá? A única coisa que eu acho que é o mais dificultador realmente é ir ao consulado entregar toda a documentação e ir buscar no consulado a sua documentação, tá? Perfeito, mas eu acho que com todas essas vantagens, né, uma aplicação de visto baixíssima, né, o valor dela, simplicidade, eu acho que realmente compensa, né, Tati? Compensa bastante Isso, para quem quer estudar longa duração. Perfeito, isso. obrigado, Tati. Imagina. Aí, só para finalizar. Hoje, para entrar na África do Sul, precisa. Então, PCR negativo com menos de 72 horas da entrada no país, tá? Não é do embarque, é da entrada no país. Ter um seguro de viagens que cubra hospitalização e testes de Covid caso a pessoa esteja com sintomas e tudo mais, tá? E ter a carteira da vacinação da febre amarela, que isso sempre foi, tá? Quem não tomou ainda, gente, quando o seu cliente estiver fechando, pede para tomar com bastante antecedência, porque a vacina, ela leva 10 dias para ela estar dando efetiva no seu organismo, né? Então, você só consegue embarcar mesmo depois de 10 dias que essa vacina você tomou. E pode dar reação, e a reação é febre e gripe. Então, confunde-se muito com Covid, tá? Então, para deixar, porque, por exemplo, seu teste de PCR está negativo, mas você chegou lá no aeroporto e está com febre, eles vão fazer todo o teste de novo, às vezes você vai ter que fazer em quarentena à toa, tá? A gente não teve ainda nenhum aluno que precisou fazer quarentena, mas caso o seu cliente apresente sintomas e deu teste, aí eles refaçam o teste lá e deu positivo, vai ter que ficar 10 dias em quarentena, e a gente não tem quais são os hotéis e valores, porque eles não passam, tá? Eu vou tirar a minha tela aqui para a gente poder fazer mais perguntas. E vamos lá, pode falar. Perfeito. Bom, temos mais 2 perguntas aqui. Eu nem consegui ler ainda as do PDF, daqui a pouco eu leio elas. Então, como que estão as questões, os aéreos, né, os voos? Como é que está essa questão, Tati? Vamos lá. Companhia aérea hoje, gente, realmente é o mais dificultador também, mas tem voos, está saindo. Os nossos alunos têm viajado muito pela Ethiopian Airlines, Qatar, Emirates, tá? A TAG voltou agora em janeiro, também pela TAG, que é a companhia angolana, tá? E a British Airways também, tá? Então, tem essas companhias, a conexão são mais longas, a da TAG nem tanto, mas as conexões das outras são maiores, mas elas estão todas abertas e liberadas na África do Sul, tá? Algumas fazem a conexão no país principal e depois direto para Cape Town, outras têm que fazer 2 paradas, que daí seria Johannesburgo, depois Johannesburgo, Cape Town, que eu acho que é só a Emirates que está fazendo isso. O restante está voando tranquilamente, tá? A Latam ainda não tem uma resposta de quando voltaria, e a South African Airways, ela voltou recentemente a voar dentro da África do Sul,
né, em alguns países do sul da África. Então, pode ser que futuramente a gente tenha novidades também deles voltando para outros países, principalmente para a gente. Perfeito, Tati. Outra pergunta aqui da Dani tem alguma tarifa estudantil? Que eu saiba, Dani, não tem, tá? As empresas não fazem, nem quando tinha antigamente se fazia. Há muitos anos atrás, logo que eu comecei, que eu trabalhava para outra escola na África do Sul, existia uma tarifa, tá, de estudante, mas para quem ficava acima de 3 meses. Mas depois de muito tempo já cortaram, não tem mais. Porque a maioria realmente que vai para a África do Sul, que a gente percebe muito, fica de 2 semanas até mais ou menos 12 semanas, né? Então, eles cortaram há muitos anos, tá? A tarifa de estudante. Às vezes você deve conseguir com uma companhia ou outra se ele tiver o curso aí confirmado com visto de estudante, tá? Perfeito. Ainda nessa questão de passagens, uma informação aqui. Olá, boa tarde. Tentamos passagens com a Emirates semana passada, mas eles disseram que suspenderam os voos. Eles sabe se eles já retomaram, se isso foi uma decisão? Lu, que eu saiba, já retomaram sim. A gente teve alunos recentemente que voaram, mas a conexão deles que foram alterados. Até a passagem foi alterada por isso. Tá? Alunos que já tinham passagem comprada, e aí foi bem naquele período que teve os 10 dias que as companhias fecharam por causa da Omicron, em dezembro. E a Emirates, a única coisa que eles fizeram eles mudaram a rota, que antes ia direto de Dubai, Cape Town, e agora vai Dubai, Johannesburgo, Johannesburgo, Cape Town. Então, nas últimas 2 semanas, a gente teve alunos que mudaram a passagem por conta disso, mas voaram pela Emirates, sim. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Então, o estudante sai com visto de estudante para 6 meses, tá? Quer ficar mais tempo, ou seja, tem como proceder? Tem essa renovação? Eles têm de lá também nesse processo do Home Affairs, tá? Ele vai ter que comprovar, mostrar que o curso está pago, passagem alterada para mais 6 meses, tudo direitinho, aí ele entra no processo também, tá? Como leva de 6 a 10 semanas para sair esse visto, ele tem que fazer com uma certa antecedência do último visto, tá? Da data final do último visto dele, né? Então, para que ele se programe aí depois de 3 meses que ele está lá, que ele já sabe que ele quer estender, então que ele já se programe para fazer a inscrição dessa extensão. Perfeito. Então, para quem quer aplicar aqui no Brasil, de 6 a 8 semanas. Para quem está lá e quer renovar, de 6 a 10 semanas, né, pessoal? Lembrem desses prazos que vão ser importantíssimos para evitar dor de cabeça. Isso. Mais uma pergunta aqui da Dani. Qual a melhor... Eu acho que faltou uma palavra aqui, tá? Para pedir uma tarifa de grupo hoje. Eu acho que é a melhor data que ela está pedindo. Uma tarifa de grupo, se é que Dani, nós depende temos muito. A essa. gente sempre recebe com 6, 7 meses de Ah, antecedência uma tarifa para grupo, né? Você pode montar o grupo que a gente fala close group, né? A gente recebe grupos do mundo todo normalmente em janeiro e julho, e você pede a tarifa com 6, 7 meses antes para a gente, tá? Sem problema algum, tá? E a gente te manda o valor de acordo com qual o requisito que o seu grupo quer, né? Se quer atividades inclusas, quais atividades, quantas por semanas, se vai um líder, 2 líderes, aí a gente monta de acordo e qual tipo de acomodação, tá? E com a faixa etária também, tá? perfeito. Na verdade, essa pergunta era a respeito das companhias aéreas também, né? Se tem alguma companhia aérea que é melhor para formar grupos, né? Eu acho que é bloqueio aéreo. A última o último grupo que a gente recebeu, Brasil, tá? Eles voaram com a tarifa da TAG e da Latam, eles tinham conseguido, tá? A TAG faz tarifa de grupo, sim, tá? A única coisa que hoje em dia, gente, nenhuma companhia aérea mais faz para grupo, eles fazem tarifa de grupo, mas o líder não é mais gratuito para nenhuma companhia aérea, tá? Que eu saiba, né? Posso estar falando errado em outros países, mas a maioria que eu sei não está. Então, a gente tem que embutir o grupo líder na passagem, vocês embutem aí na passagem dos alunos, né? Mas a tarifa é um pouco menor, sim. Eles conseguem fazer uma tarifa de grupo, mas aí todo mundo é pago, tá? Mais 2 perguntas aqui. Uma que nós já respondemos até, o estudante que pretende ficar apenas 2 semanas, também é exigido visto? Essa é Não, até eu. ele entra como turista, tá, gente? O aluno que quer ficar de 2 a 12 semanas, né, 3 meses, ele pode entrar como turista, não tem problema nenhum, independente da carga horária que ele for estudar, tá? Ele entra como turista e ele responde na imigração holidays, que eles perguntam holidays, vacation, e aí o pessoal fala sim, tá?
E aqui na nossa apresentação, que está sendo gravada, tem os pré-requisitos para viajar também já disponibilizados, pessoal. Depois vocês vão ter eles em mãos. Eu acredito que a Tati também pode passar, né? Eu vou Sim, passar sim. aqui o contato de todo mundo para a Tati estar mantendo vocês atualizados, tá? Sim. Tem previsão para South Africa voltar a operar? Eu acho que é a Seria a companhia. South African Airways ou o país? O país, ele, gente, tá aberto, tá? A África do Sul não fechou de novo de jeito algum. Eu sei que no final do ano aí teve uns burburinhos, fechou por causa da Omicron. Não fechou. A gente estava aberto, a escola aberta, eles nem mudaram de level, eles continuaram level 1, tá? Com tudo funcionando, atividades e tudo mais, tudo aberto. Não teve mudança e muito menos fronteira fechada. Tá? O que aconteceu foi que algumas empresas aéreas, no calor da emoção, porque achou que o vírus estava vindo da África do Sul e não da Holanda, onde realmente ele iniciou, decidiram não voar para a África do Sul. E aí tiveram voos cancelados por 10 dias ali, foi só isso. Mas desde final de dezembro, todos os voos voltaram das companhias que estavam já trabalhando e tudo aberto, tá? A South African Airways não tem previsão, tá? A gente está seguindo com eles, olhando para ver se eles falam alguma coisa. A gente tem acompanhado que eles estão aumentando cada vez mais o portfólio de países internacionais que eles estão voando, mas ainda nada fora do continente África. Então, assim que tiver, a gente vai torcer aí para que o Brasil seja um dos primeiros. Perfeito. Agora eu vou ir para o PDF, porque estão aparecendo bastante perguntas, né? Nós temos que responder essas também. Então, pessoal, né, toda vez que tem um webinar, né, vocês podem estar mandando as perguntas antecipadamente, tá? A gente sempre lê elas no final. E aqui vem 3 perguntas, algumas que nós já respondemos, tá? Então, primeiro, como é a segurança do destino, Tati? Eu acho que quando a gente fala de África do Sul, tem sempre essa dúvida. O pessoal pensa, Sim, nossa, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu vou para lá desde 2007, muito antes da Copa, que ainda era muito mais inseguro se falar de África do Sul do que é hoje. Mas eu me sinto muito mais segura lá do que até aqui no nosso país, tá? Claro que eu não vou ser, eu não, para quem já está aqui e me conhece há muito tempo, sabe que eu não sei mentir, né? A gente fala as coisas básicas, né? Lá o que acontece? Não tem assalto, tem pequenos furtos, né? Você tá na balada, pôs o celular atrás, você nem percebe que seu celular foi levado, o dinheiro atrás do bolso, a bolsa da menina, né? Abre ali, tira o celular ou a carteira, né? A gente sempre fala, tá no burburinho lá da Long Street, que é onde tem todos os barzinhos. Tomar cuidado, põe a bolsa na frente, não fica andando com o celular zanzeteando na mão, né? Porque pode acontecer, sim, pequenos furtos. Mas eu acho a cidade do Cabo, principalmente, extremamente segura, tá? Claro que o transporte, ele funciona público até um certo horário, então à noite, quando você vai sair, você acaba voltando de Uber, né? Mas a minha residência é 6 minutos, 6 quadras da Long Street caminhando. Tá, mas é uma rua mais escura, então ou você anda em grupão, ou você pega um Uber para andar 6 quadras, não tem problema, né? Então é meio que normal do que a gente já faz no nosso país, mas a segurança em questão é um pouco melhor. Tá? Johannesburgo é outra foto, é outra picture que eu falo, né? Quando a gente fala, Tati, meu cliente quer ir para Johannesburgo, o que você recomenda? Eu sempre recomendo que quem quer ir para Johannesburgo, gente, vale a pena? Claro que vale, né? Mas que já tenha um pacote já organizado. Por exemplo, já sei que eu vou para o safari, a pessoa vai me buscar no hotel, eu vou fazer o tour no Soweto já com guia turístico, não fazer nada sozinho, tá? Mas a África do Sul é extremamente segura, sim. Tem uma pergunta que eu acho que a gente já respondeu, mas essa é um pouquinho linkada em relação à pandemia. Como está a Tá. imigração no aeroporto com a pandemia? Né? Então, como está a situação com a pandemia? Que eu acho que Tá bem tranquilo, na verdade, a entrada. Você fazendo todo o procedimento exato, certinho, gente, não tem por que correr risco, tá? A gente até hoje não teve nenhum aluno que foi parado por isso, tá? Tava com o PCR certinho, teve a sorte de não apresentar nenhum sintomas, ou não tava com nenhum sintomas realmente, mas pode acontecer. Se apresentar sintomas, eles te levam, eles fazem aquela filtragem, né? Eles vão te levar para uma salinha, vão provavelmente fazer um PCR novo, para você fazer o teste, ou o antígeno, para saber se é falso negativo, ou se aquela febre não tem nada a ver com o Covid. Caso apresente, eles vão te falar qual hotel que você tem que fazer a quarentena, tá? Do caso contrário, entra do mesmo jeito. Os documentos todos preenchidos. Faltou o documento que a escola me mandou, que é o screening, né? Para preencher, não preencher. Ele vai fazer você preencher ali antes de você entrar na fila da imigração, que você precisa preencher.
tá? Mas ele tá bem tranquilo, não tá super lotado, super demorado. A gente sempre fala, os alunos têm chegado no aeroporto em tempo de fazer até a parte de volta. O brasileiro não pode esquecer que hoje a gente sempre já estava sendo assim, a gente tem que fazer um PCR antes, tá? Então a gente orienta o aluno aonde ir, quanto custa, qual é o mais próximo de cada campo, se ele está num voluntariado, a gente já manda já com a inscrição, se tem que ficar dias a mais em Cape Town, em algum local para poder fazer o PCR antes de embarcar, isso tudo é muito bem orientado, tá? E o aluno tem que ter a vacina para poder voltar para o Brasil. Se não tem, ele tem que fazer quarentena aqui, tá? Lá na África do Sul, eles não exigem a vacina do Covid, tá? Mas a Good Hope pede sim, quem já tem, para mandar só para a gente, porque se acontece alguma coisa com o aluno, a gente sabe qual é o caso clínico dele em geral. Então, assim, se o médico perguntar, a gente sabe falar, olha, não, já tomou 2 doses, tomou uma dose, ou não tomou. Então, a gente consegue ter essa orientação e ajudar também o aluno da melhor forma possível, tá? Até um ponto principal, todo o staff da Good Hope, tá? A gente sabe que a África do Sul não tá com a vacinação super alta, tá com 20 e poucos por cento ainda, mas todo o staff da Good Hope, desde o administrativo, professores, até quem cuida da parte da escola, de limpeza e tudo mais, está vacinado, com 2 doses ou dose única, tá? Já estão vacinados, tá? E os nossos staff faz o antígeno toda semana, toda sexta-feira, tá? A gente faz isso para ter a segurança dos nossos alunos também e do nosso staff também, tá? Perfeito, Tati, englobou muito bem toda essa questão da pandemia que nós ainda não tínhamos conversado, né? Eu achei muito bom. Uma última pergunta aqui que tem no chat é, isso teria a ver para grupos, novamente vem a pergunta, né? Tá. É melhor ficar em residência ou homestay? Depende da faixa etária, tá? A residência não aceita menor de 18 anos na África do Sul, só acima, tá? Então, normalmente a gente coloca em homestay, porque a maioria dos alunos são menores de idade, né? E quando tem menor de idade, obrigatoriamente na África do Sul, a homestay tem que levar e buscar depois da escola e do passeio, tá? Ainda mais se é menor de 18 anos e tudo mais. Então, a gente faz todo esse processo aí com homestay normalmente. Se, por alguma razão, preferir residência, a gente tenta negociar com a residência do centro, pedindo uma exceção, né? E eles abrindo exceção, a gente pode fazer a cotação com a residência e pega um andar só para o grupo, né? Para não ter essa mistura toda aí, tá bom? Porque são maiores de 18 anos. Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, nós chegamos já às 14h, né? Então, eu queria saber se alguém de vocês tem mais alguma pergunta aqui, tá? Caso vocês não tenham, eu vou liberar a Tati aqui para cuidar da enxurrada de e-mails que, que nós temos. Então, fiquem à vontade, pessoal. Se tem alguma pergunta, aqui no chat vocês têm até como escolher, tá? Se vocês querem mandar apenas para os palestrantes, apenas para a Tati. Tem perguntas e respostas também aqui, as opções nos menus, então fiquem à vontade. Dá só mais um tempinho para vocês ver se você tem mais alguma dúvida, senão nós vamos encerrar já, né, o nosso workshop e agradecer aí a Tati, né, todas as informações extremamente preciosas que ela trouxe. Então, pessoal, se tiverem, fiquem à vontade para mandar pergunta. Eu acho que é muito importante também ressaltar, Tati, uma visão de fora, né? Quando eu era consultor, a positivação em cima do destino, né, da África do Sul, Cidade do Cabo, extremamente alta, sabe? Então, você recebe um lead que vai vir até o seu escritório, vai ficar impressionado com os preços, porque se você comparar com os outros destinos, né, e as belezas naturais, a diversão, que nem você falou, é uma cidade muito multicultural, tem muita opção do que fazer, né? Você gosta de Sim. agito, você gosta de praia, sabe? Então você tem várias opções. Acho que só para terminar, uma curiosidade que eu tenho aqui, nós temos dois campos, né, da Good Sim. Hope. E tem o campus da City e tem o outro campus que está aí a 25 minutos de distância de transporte público, certo? Ao redor dele, o que você destaca de interessante nesse campus? Do centro, você falou, cortou um pouquinho, eu não consegui te ouvir. Desculpa, não o do centro, O o de outro Newlands. campus, Newlands, isso. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo de Newlands, né? Eu acho que dá realmente a vibe de você estar vivendo como um sul-africano e conhecendo uma região que não é tão turística, né? Ela tem algumas partes turísticas, que nem o Kirstenbosch Botanical Garden, que é próximo, entre outras coisas, mas você acaba vivenciando mais como um sul-africano e como um universitário, né? E a escola te dá um outro ambiente, né? Você não fica naquele ambiente de
comercial, business, você está num ambiente mais livre, que é mais a cara e a vibe do sul-africano, né? Você faz tudo walking distance, tem parque para você sair para correr e caminhar, que é 10 minutos caminhando da escola, shopping, avenida principal, então tem tudo muito próximo, só que você foge um pouco daquela coisa mais turística, né? Então você realmente sente que você faz parte daquele mundinho. Então, eu sou suspeita, eu sempre falo, olha, mostra bem os vídeos da escola para o aluno. Se ele quiser fazer nos 2 campos, ele pode, mas deixa ele começar no centro e depois ir para Newlands, porque senão ele não quer trocar mais. Bom, eu acho que isso explicou bastante, pintou bem aí o quadro, né, de Newlands. Bom, Tati, muito obrigado, né? Eu vi que nós não recebemos nenhuma pergunta aqui no momento, já tiveram muitas. Muito obrigado pelo teu tempo, por toda a apresentação, né, e o conhecimento que você passou aqui para a gente, né, da cidade do Cabo, África do Sul. Pessoal, esse webinar foi gravado, eu vou estar encaminhando para vocês, tá, a gravação. E é isso, queria me despedir aqui, agradecer novamente a Tati com toda a informação que ela trouxe e que todos vocês tenham uma ótima tarde, uma ótima semana. 2022 seja incrível para nós todos. Eu que agradeço, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Tchau, Obrigada, tchau. Lu. Beijo. Tchau.